Então, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que é conhecida, né, o nome Maria da Penha, em homenagem a uma das vítimas de violência, Maria da Penha Maia Fernandes, que por 20 anos lutou para que seu agressor fosse preso, né? Todos conhecemos a história de Maria da Penha, paraplégica em função, né, em decorrência desse sofrimento vivenciado por anos. Aqui a gente apresenta essa categoria que será melhor desenvolvida pela professora Miriam, mas a gente traz aqui o que a gente já vem discutindo das aulas anteriores. O que é a violência de gênero? Quando a gente pensa em violência de gênero, do que a gente está falando? Aí a gente coloca que é aquela decorrente das relações desiguais entre mulheres e homens e da subordinação do feminino pelo masculino. E isso está no contexto do desequilíbrio de poder entre os valores femininos e masculinos, que resultam em práticas de violência, né? Ela está sustentada nessa hierarquia, nessas relações de desigualdade que são pautadas em relações de poder. Então, a gente coloca aqui, essa desigualdade ou essa construção, ela é cultural e construída a partir de valores patriarcais, que consistem e entendem a dominação do homem sobre a mulher como algo comum, algo apreendido socialmente. E conforme a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, e aparece no singular mesmo, né, a mulher, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. É o que preconiza a lei. Então, a gente tem aqui os tipos de violência: física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. E essa cena, né, essa foto expressa essa desigualdade, essa hierarquia que caracteriza ou que pode expressar aí esses 5 tipos. No capítulo 2, artigo 7, caracteriza a violência, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. É aquela que a gente diz que deixa marcas, né, no corpo, que é visível. E vai desde beliscões, tapas, socos, pontapés, mordidas, queimaduras, agressões com arma branca ou de fogo, até o feminicídio. Por deixar, então, traços visíveis, ela é mais fácil, né, de reconhecer e vista, né, entendida, visualizada pela própria mulher, do que o abuso psicológico e pela própria sociedade. Então, a violência física, como ela deixa marcas visíveis, ela é a mais reconhecida dentre as outras, por todas as pessoas. E aqui eu fui trazendo alguns fragmentos de falas, de narrativas, que a gente foi anotando diante do desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa que eu apresento mais adiante. Aqui eu trago um depoimento, então aqui retirado da escuta, nas rodas de conversa do projeto TPM, Tangará por Mulheres, desenvolvido lá no Mato Grosso entre 2011 e 2014. Quando a gente trabalhava, e aqui era um exercício que a gente fazia sempre da praxis, teoria e prática, levar por exemplo, a gente levava a Lei Maria da Penha e tentava trabalhar com as pessoas participantes sobre esses 5 tipos de violência, usando aí como recurso várias dinâmicas para tratar com respeito, com sensibilidade, mas sobretudo para escutá-las. Então, uma das interlocutoras disse que sobre a violência física, não, ele não me espanca de maneira alguma.
É claro que de vez em quando ele me dá um safanão, mas não gosto de usar essa palavra espancar, porque isso é inadmissível, ao passo que bater é menos grave. Então, aqui, o que a gente está envolvido, né? Então, as agressões, e dessas agressões são dirigidas ao ventre, rostos, olhos, seios, com esse propósito, né, de anular o outro como sujeito, atacar a feminilidade. A violência física se manifesta na tortura de animais ou filhos de outra união, ou mesmo dos próprios filhos do casal. Aqui eu gostaria de recordar, a professora Miriam deve lembrar, de uma atividade que a gente realizou no NIGS, foi solicitada pela Eletrosul na época, e a gente fez uma dinâmica com uma manequim, uma boneca, né, manequim, e a gente pediu para que, depois de trabalhar os 5 tipos de violência, a gente pediu para que as participantes localizassem, situassem no corpo da manequim um dos 5 tipos de violências. E era curioso que quase todos, olhando para aquele corpo, eu não localizei a foto, quase todos os post-its foram situados no rosto, nesse lugar que é tão visado para deixar as marcas. A violência psicológica, aquela que não é visível, consiste nos danos emocionais, diminuição da autoestima, e tem a intenção, né, de prejudicar, perturbar o pleno desenvolvimento, visa degradar ou controlar as ações da vítima, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. A pessoa se sente anulada. E aí tem outro depoimento. Durante muito tempo acreditei que a violência conjugal era algo que não tinha nada a ver comigo, porque meu marido não me batia, mas na realidade estava tão subjugada que ele não tinha necessidade de me bater para que eu fizesse todas as suas vontades. A violência física só surgiu quando comecei a resistir. E aqui vejam que elas estão muito interligadas, todas elas, na verdade, né, os 5 tipos, mas aqui quem mais se aproxima a uma proximidade ainda maior entre a psicológica e a física. Comportamento e atitudes que podem configurar microviolências psicológicas, controle de horas, despesas, relações sociais, até mesmo do pensamento. O isolamento, progressivamente da família, amigos, impedimento de trabalhar, ter vida social, redes sociais. E aqui uma delas diz, seu marido não deixava, contando sobre a experiência com a vizinha, né? Ela diz assim, seu marido não deixava a Sônia dirigir nem sair sozinha. Ela não tinha carteira de motorista, talão de cheques, nem a chave de caixa de correio, pois ele fazia questão de abrir a correspondência. O ciúme patológico, o comportamento de suspeição permanente. Ele vigiava meus telefonemas, como uso meu tempo, minhas relações com família e meus amigos, pois queria, né, quer ter certeza de que não tenho um amante. O assédio, vigia a pessoa, seguia na rua, assediá-la por telefone, esperá-la na saída do trabalho, entre outros. Desde que o deixei, ele me telefonava várias vezes ao dia, alternando declarações de amor com ameaças. Fazia cerco ao meu apartamento, escrevia injúrias e as deixava sobre a minha porta. As ameaças, a de tirar as crianças, de negar-se a dar dinheiro, espancar, de se suicidar. Violência sexual, terceiro tipo. Entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar da relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade,
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Vai desde o assédio sexual à exploração sexual, assim como o estupro conjugal. Em depoimento, eu acabei cedendo, porque primeiro ele me suplicou, depois fez zombaria e, por fim, me ameaçou. Patrimonial, conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Os exemplos: caso que o ex-marido levou vários móveis de casa, reteve certidão de nascimento dos filhos, invadiu a casa e sequestrou o cachorro da família, entre outros. Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, demonstra abertamente sua rejeição ou a indiferença às demandas da parceira. Difamar a companheira ou ex-companheira no ambiente familiar ou social, desqualificando-a. Divulgação de vídeos íntimos, configura a vingança virtual. E aqui a gente tem o ciclo da violência: tensão, agressão, lua de mel. Tensão, agressão, lua de mel. Tensão, agressão, lua de mel. E as fases desse ciclo que eu tentei aqui ilustrar: a tensão relacional, que vai aumentando gradualmente, da tensão que pode durar meses até anos. A violência aberta, geralmente dura de 2 a 24 horas, que é aquela que os vizinhos escutam, que não fica mais entre 4 paredes. E a lua de mel, quando há o arrependimento, e diante desse arrependimento a mulher é submetida à humilhação, período onde há promessas mútuas e demonstração de afeto e amor, entre aspas, óbvio. A fase dessa tensão, aí eu ilustrei como depoimentos. Aí eu achava que o erro estava em mim, que eu sou errada, então eu procurava fazer as vontades dele, fazia tudo o que ele queria para viver em paz. Maria Carolina, 35 anos, doméstica, negra. A fase da agressão. Até que um dia ele me atacou, me chutou. Fase da lua de mel. Me cercava no meio da rua, dizia que estava arrependido, ajoelhou no meio da rua. Sempre que brigava, ele prometia mudar. Aí o depoimento da Maria Benedita. E aí a gente, diante desse cenário, dessa tipificação, a gente poderia pensar o que essa lei traz de novo, né? Desde 2006, não é a proposta aqui de discutir os avanços, o retrocesso, mas sim tentar visualizar, de fato, o que ela trouxe. Então, a gente sintetizou aqui que ela tipifica, né, e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela estabelece que a violência contra a mulher independe de orientação sexual, proíbe as penas pecuniárias e proíbe que a mulher faça a entrega da intimidação ao agressor, né? Porque imagine essa situação de a vítima vai entregar ainda a intimação para o seu agressor, já que coabitam, né? E ela prevê as medidas protetivas de urgência. Bom, a gente trouxe então esse cenário para a problematização, para a discussão. Muito do que foi dito aqui, dos tipos, vocês trouxeram a partir dos vídeos, nas discussões que vocês elencaram e expuseram nos fóruns. Aqui eu gostaria de trazer, então, a experiência no trabalho em Mato Grosso, a partir do projeto de pesquisa e extensão, chamado Radiando Comunicação, Relações de Gênero em Pauta e na Praxis. Então, aqui a gente tem o TPM, que é um programa de rádio,
apresentado por nós, professoras, pesquisadoras, estudantes, que sempre teve como pauta a questão das violências. Então, na Rádio AM, a gente discutia esses temas e a gente usava essa camisetinha, que já já eu mostro, a gente vai mostrar um vídeo, um VT que a gente produziu, tanto para o rádio quanto para a TV, nas campanhas contra a violência de gênero naquele município de Tangará, e aos poucos foi se estendendo para outros municípios e para o estado, né? Foi vinculado a nível estadual as nossas produções de audiovisuais. Aqui, como a gente se reunia para organizar, para discutir textos e para pautar as ações de extensão. Com a equipe de trabalho, estudantes de letras, de administração, deixa eu ver aqui, de jornalismo e do direito. Aqui uma blitz que a gente realizava, o ponto forte, né, de todas essas ações era o período dos 16 dias de ativismo. Então, tudo que a gente trabalhava durante o ano inteiro, desde o 8 de março, repercutia e era convertido em ações de extensão, como a blitz, né? Aqui a gente sempre usava uma camiseta com a mão aberta, cada dedo correspondendo a um dos 5 tipos de violências, e o slogan era: violência contra as mulheres, você também é responsável, justamente com esse mote feminista de que o pessoal é político. Então, todos somos responsáveis pela omissão, pela reprodução, pela perpetuação. Aqui é uma blitz, então, no centro da cidade, debaixo de chuva. A gente fez isso por 3 anos consecutivos. Cada ano era uma camiseta diferente. A gente começou pela camiseta preta, aqui foi o segundo ano, 2014, era do ano passado, de 2013, e aqui foi o último ano, a camiseta azul. Então, a gente fazia esse exercício de não falo, não ouço, a gente só... aqui é a avenida central da cidade, não tinha semáforo, então a gente articulava essas ações com as outras instituições, Polícia Militar, Procuradorias, Ministério Público, enfim, a própria Prefeitura e as secretarias específicas. E aí a gente parava o trânsito e não falava nada, só gesticulava. Então todos já sabiam que era o TPM fazendo a ação, como uma das ações, né? Aqui, então, como eu falei, foi a primeira campanha que envolveu crianças, os filhos das estudantes, teatro, né? A gente criava peças teatrais para simular algumas cenas trazidas nas narrativas durante as rodas de conversa. E aqui eu trouxe, para fazer esse link com a masculinidade que vocês estudaram, uma campanha que foi muito interessante, que a gente começou a trabalhar com os homens também a questão das violências, e virou uma campanha na internet. Todos os homens e os companheiros, mulheres também, óbvio, mas todos os homens foram estimulados a postarem, faziam um cartaz, fotografavam e vinculavam na internet. E aí a gente escolheu o cartaz mais representativo. Esse aqui foi bem interessante, porque eles são profissionais da imprensa e eles escrevem assim no cartaz: nós é peão de TV, respeitem as mulheres todo dia. 8 de março, data histórica para todos. Então, eles fazem ali também uma pose de machão, e esse grupo de 4 pessoas aqui trabalhou muito bem a questão da masculinidade e repercutiu, né? São profissionais de rádio, TV, e eles reproduziram isso ao longo do ano. Aqui também sou Lucênio Carvalho, diretor da TV, respeito as mulheres todos os dias. 8 de março, data histórica para todas. E foi uma campanha bem legal que assim repercutiu no estado. Aqui, para dizer que as ações, elas impactaram políticas públicas. Aqui a gente está na Câmara de Vereadores, porque a gente organizou uma audiência pública e redigimos um documento para ativação do Conselho de Direitos das Mulheres. E para vocês terem ideia, é agora, como eu estava dizendo no início da aula para a Juliane, essa semana que terá a primeira reunião para a organização de políticas públicas para mulheres no município.
Aqui são estudantes de enfermagem, direito e administração. São musicistas, artistas também. Hoje são mestres, e eu tenho contato com todos, inclusive. Aqui é super importante essa cena. Aqui foi no município vizinho, chama Nortelândia, e a gente foi levar a campanha da não violência contra as mulheres para uma comunidade quilombola. E essa senhora, ela nunca havia, o depoimento dela é bem interessante, ela nunca havia falado publicamente. Aqui há umas 50 pessoas no espaço que a gente está, é a Câmara de Vereadores daquele local, aqui é o secretário de Educação, ela fala, ela disse que agora que ela gostou do microfone, ela relata a violência que ela sofre, ela diz que sempre apanhou, que ela não sabia que existia a Lei Maria da Penha e que nunca mais ela iria passar por isso. E à noite a gente teria uma reunião e ela disse que ela ia chamar o companheiro porque ele também precisava escutar e era ela que ia falar. Então é muito bonito, é bem potente o depoimento dela. E aqui a partir dessa narrativa da Dona Maria José, as estudantes prepararam para a abertura da noite a encenação dessa narrativa. Deram vida, né, a essa performance, por meio dessa performance. Aqui algumas referências, né, que a gente também indicaria. Que história é essa? Da professora Daniela Wad, o feminismo, a própria Lei Maria da Penha. Aqui eu coloquei um artigo que a gente fala mais um pouquinho desse projeto e também de algumas campanhas desenvolvidas em 2015, desenvolvidas na internet, que era hashtag, cada uma contava uma história de agressão e de submissão que havia vivido, né, como um desabafo e como um depoimento de acusação, inclusive, né? E a gente poderia situar mais recentemente a campanha no Chile, O Estuprador És Tu. Sim, Bárbara, aqui o VT que foi vinculado, né? Posso Você passar? que vai. Pode. Eu ia clicar, mas é você que tem que fazer. Física, moral, sexual, psicológica e patrimonial são tipos de violência contra a mulher. Denuncie. Você também é responsável. 16 dias de ativismo. Projeto TPM. Uhum. Aqui só para ter uma ideia, né, da campanha e da repercussão que as ações ganharam, né? E, claro, a questão da repercussão é que demandou bastante trabalho depois para a gente, né, também articular as demandas que vinham. Bom, eu acho que é isso, colegas, a nossa contribuição para esse momento. Depois a gente conversa mais.